Ah, eu me esqueci. Agora vocês podem gravar. Vou perguntar. Quem aqui está de posse da bênção espiritual? Eita, glória a Deus. Hoje a gente vai celebrar a bênção espiritual. E quero começar dizendo que através do Senhor Jesus, a bênção espiritual se estabeleceu e se intensificou. Antes não era da mesma forma. A ou B, um povo exclusivo, tinha direito às bênçãos espirituais, mas a maioria, fora daquele contexto, não tinha acesso às bênçãos espirituais. A gente nem pode dizer que eles viviam a Deus dará, porque se Deus dá é bênção espiritual, amém? Crê nisso? Aí eu quero afirmar que aquele que está em Cristo tem em si mesmo a bênção espiritual. Observe o que Paulo disse em Efésios capítulo 1, verso 3. Gostaria que os irmãos tivessem esse texto na mente, porque esse texto é algo assim tremendo. Paulo escreveu aos irmãos, à igreja que estava lá em Éfeso, muito preocupado, porque os irmãos estavam muito voltados para a questão secular, muito voltados para o dia a dia, não conseguiam vislumbrar as bênçãos espirituais. Daí, na introdução, capítulo 1, início do capítulo 1, vocês têm que entender isso como introdução ao texto. Amém? Introdução àquilo que ele queria trazer para os Éfesos. E eu gostaria que os irmãos compartilhassem esse texto conosco. Como é que diz aí? Bendito Muito bem, quero agradecer a Papai do Céu pela participação dos irmãos. Eu vou resumir aqui, ou eu vou fazer uma releitura do texto. Vou dizer a mesma coisa em outras palavras. Amém? Aí eu vou dizer assim, esse texto para mim quer dizer isso. Em Cristo somos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Eu disse a mesma coisa, mas inverti o termo, porque o em Cristo está no final do seu verso, né? Eu coloquei no começo, porque o segredo da bênção espiritual na nossa vida é estar em Cristo. Quem crê nisso? Amém. Quem aqui está em Cristo? Muito bem. Muitas pessoas acreditam nas bênçãos espirituais e por isso buscam muito, e as igrejas é um canal de bênção espiritual, buscam muito. Muitas pessoas acreditam nas bênçãos espirituais. No entanto, poucas pessoas celebram. Você já viu alguém celebrar a bênção espiritual? É uma raridade, né? A pessoa tem a bênção espiritual, mas não celebra. A falta de celebração se dá por conta da cultura em que estamos inseridos, amados. A cultura em que estamos inseridos reduz a bênção espiritual a algo comum, indigno de ser celebrado permanentemente. Indigno de ser celebrado permanentemente. Observa só, quando um de nós tem uma cura, logicamente a gente recebeu a bênção espiritual. Vocês concordam comigo? Mas o irmão não agradece a bênção espiritual, agradece a cura física. É ou não é? É uma inclinação natural. A nossa cultura está atrapalhando a nossa visão da bênção espiritual e está diminuindo a sua valorização, reduzindo em muito a sua valorização. Mas hoje Deus quer que nos desprendamos da cultura
e deixemos que nossa consciência seja vivificada, avivada com a sua palavra. Todos temos a oportunidade de entender, de valorizar e de celebrar as bênçãos espirituais em nossa vida, porque todos nós estamos sendo constantemente abençoados espiritualmente. Amém? Então essa palavra é para você. Você crê nisso? Então nós temos apenas 3 pontos de vista que a gente vai trazer aqui, sempre falando sobre a bênção espiritual, e a gente vai começar pelo começo, de onde a bênção espiritual surge. Então a gente vai, como primeiro ponto, eu quero trazer os irmãos a constatação de que a gente deve celebrar a bênção espiritual da misericórdia de Deus. Pastor, a misericórdia de Deus é bênção espiritual? Sim. Amém? É sim. É pela misericórdia de Deus que todas as demais bênçãos espirituais se estabelecem em nossa vida. Portanto, celebremos por sermos alcançados pela misericórdia de Deus. Vou mais uma vez inquietar a igreja. Quem aqui já foi alcançado pela misericórdia de Deus? Dá um glória a Deus. Oh, glória a Deus, amém por isso. A gente vai continuar a leitura no texto, no livro de Efésios, só que agora no capítulo 2, versículos 4, 5 e 6, eu quero trazer os irmãos a respeito da misericórdia de Deus, do benefício que é ter a misericórdia de Deus, mas também o texto revela qual era a nossa situação antes de experimentarmos a misericórdia de Deus. Amém? Então vamos lá, Efésios 2, do 4 ao 6, o texto bíblico diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, que é Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para a gente entender a misericórdia de Deus, a gente vai ter que entender a nossa vida sem a misericórdia de Deus. Ok? Está aí no texto. Está aí no texto. O texto diz que a nossa situação diante de Deus era que nós estávamos mortos em nossos delitos. E estávamos mortos, acabados. O pecado dominou. Estávamos mortos em nossos pecados, na nossa vã maneira de viver. Estávamos mortos, sem esperança, sem a capacidade de chegar lá. Estávamos acabados. Mas aí veio a misericórdia de Deus. Amém? E a misericórdia de Deus é tremenda. O texto diz aqui que a misericórdia de Deus, juntamente com Ele, nos ressuscitou. Essa ressurreição que aconteceu na minha vida e na sua vida foi por conta da misericórdia de Deus. Quem crê? E pastor, eu ressuscitei? Sim, se você estava morto nos seus delitos, nos seus pecados, se você foi agraciado pela misericórdia de Deus, automaticamente você ressuscitou. Quem crê? Então precisamos realmente acreditar. E observe que essa ressurreição não é de qualquer jeito, é juntamente com Cristo. Ele não se dá porque nós somos bonzinhos. Essa ressurreição não aconteceu porque a gente buscou, porque a gente conquistou, porque a gente fez. Não! A ressurreição da morte pelos nossos pecados se dá em nossa vida quando a gente se junta com Cristo, quando a gente se torna um em Jesus. Amém? Se torna um, ressuscitou dos delitos, dos pecados. Se torna um, ressuscitou em Cristo. É exatamente isso. Observe que o texto não para por aí,
Pois o texto diz que a misericórdia de Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Muito bem, o texto fica bem claro aí, dizendo, né? Nos deu vida juntamente com Cristo. Pastor, a gente não já ressuscitou? Quem ressuscitou já está vivo. É verdade, meu filho, mas a gente está igual uma planta. A planta tem vida? Sim, né? Mas não se movimenta, né? Está ali plantada. Essa vida é verdadeiramente viver na graça de Deus. Não é só o fato de se levantar, sair da lama, do despojadouro de lama, ser limpo e purificado, mas caminhar e se mover em direção à mansão celestial. Quem crê? Isso é o que está dizendo sobre essa vida. Não é uma vida de qualquer jeito, porque quem está em situação difícil está vivendo, mas não está vivendo bem. Vocês concordam comigo? E Deus quer que vocês tenham vida boa. Quem crê nisso? O inimigo não veio senão para matar, roubar, destruir, mas Jesus Cristo veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Muito bem. Não é qualquer vida, Ele quer uma vida de qualidade para mim e para você. Essa vida que Ele está prometendo aqui, que é fruto da misericórdia de Deus na nossa vida. E mais uma vez eu alerto, o texto diz que a gente só alcança essa vida se estiver junto com Cristo. Não é verdade? Está aí dizendo? E o texto acrescenta um travessão, como sendo uma parte dialogada do texto, dizendo: pela graça sois salvos. Isso quer dizer que é a graça de Deus, e a graça de Deus é a misericórdia. Nós não merecíamos, mas Ele deu a si mesmo. Nós não tínhamos capacidade de alcançar, mas Ele foi lá e alcançou por nós. Nós não tínhamos possibilidade nem de chegar a Ele, mas Ele nos deu acesso. Isso é graça, isso é misericórdia, e eu e você fomos alcançados por essa misericórdia. A misericórdia de Deus também nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Está aí dizendo? Mais uma vez, a gente só tem benefício com a presença de Cristo. Assentar nos lugares celestiais. O que é que isso quer dizer, pastor? Que a gente vai sair daqui e vai estar assentado lá? Não, ele falou para o povo que estava na terra que a gente já fez está no passado. Amém? O texto está no passado. Nos fez assentar. É algo que já tinha acontecido, já estava estabelecido. Então, pastor, se não é a gente sair daqui e morar lá no céu, estar sentadinho lá, é o quê? É simplesmente a gente descansar nos braços do Senhor. Amém? É a gente viver aqui na segurança do Senhor. Acreditar. Sabe, quando eu entendo esse texto, eu gosto sempre de fazer essa analogia. Cadeira. A gente conhece a cadeira, né? Cadeira é boa. Como é que a gente se senta na cadeira quando ela é boa? Estou acomodado. Vocês também estão bem sentados. Estão tranquilos aí? Os bancos de vocês também são fortes. Aguenta vocês. A ideia é essa. Quando a gente se senta, a gente se rende. Amém? A gente se entrega. A gente não fica com medo de cair. A gente está sentado. E Cristo disse que já aqui na terra, aquele que está em Jesus se assenta nos lugares celestiais. Experimenta um acesso a Deus aqui,
Quero agradecer a senhora, minha irmã Ivonete. Muito obrigado por essa água. Quero agradecer, misturei. Quero dizer realmente que a gente se assenta aqui, já nos lugares celestiais. Ou seja, quando a gente se assenta e sabe que o Senhor Jesus está à mesa conosco. Quando a gente está passando pela vida e sabe que o Senhor está presente nela. Aí a gente se senta como na cadeira, sem receio, em paz, em total segurança para a glória do Senhor. Amém? Que Deus realmente nos alcance. Se você ainda tem alguma dúvida sobre a misericórdia de Deus, meu conselho, minha recomendação, acabe com isso. Deus te ama incondicionalmente. Vamos ler a Bíblia? João 3,16. É um texto conhecido, batido, mas que, quando eu escuto, meu irmão, o meu coração pula de alegria. Observa só: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê... Isso é fruto da misericórdia de Deus. Ele viu que eu e você não podíamos chegar lá, mas Ele se presenteou para nós, se entregou, expressou todo o seu amor de uma forma incondicional. Portanto, quando alguém chegar para você e dizer que você é pouco, que você é pequeno, não receba essa palavra não, porque Deus te valorizou desde a cruz do Calvário. Amém? Você é algo importante para Deus. A misericórdia de Deus é tremenda na nossa vida, e é por ela que a gente tem acesso às demais oportunidades ou demais bênçãos espirituais de Deus na nossa vida. Quase que não sai, mas saiu. Bom, vou continuar. Todos entenderam? Quem está debaixo da misericórdia de Deus? Segundo, devemos celebrar a bênção espiritual do entendimento. Isso! Entendimento. Entendimento. O entendimento é consequência do amor e da misericórdia de Deus em nossa vida, e devemos celebrar isso. Para a nossa reflexão, Deus reservou esta noite o exemplo do rei Nabucodonosor. Quem já ouviu falar dele aí? Rei Nabucodonosor, muito bem. Ele recebeu de Deus tudo na sua vida. Tudo na sua vida ele recebeu de Deus. E ele nem era do povo de Deus, mas tudo na sua vida ele recebeu de Deus. Vamos ler a Bíblia? Jeremias 27, versículo 6. Vocês podem me ajudar, por favor? Como é que diz o texto? Deus o chamava de meu servo. Em outra tradução está dizendo meu serviçal. Eu não sei qual é a sua, mas a sua tradução, mas está dizendo ali de uma forma bem clara que Deus tinha algo especial com ele. E ele não era crente, vamos assim dizer. Ele era uma pessoa avessa ao relacionamento com Deus. Mas Deus deu tudo para ele. Mas ele não conhecia Deus, não tinha entendimento de Deus. Tudo o que ele tinha alcançado na vida, ele acreditava que foi pela sua capacidade, pelo seu muque, por aquilo que ele conseguia fazer. Observa o que ele disse em Daniel capítulo 4, versículo 30. Preste atenção, viu? Prestem atenção. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e
para a glória da minha majestade? O camarada se achava. Vocês concordam comigo? Mas tem um texto da Bíblia que diz que Deus não dá a glória dele a outrem. A glória de Deus é só para Deus, meu irmão. Tome cuidado. Tomem muito cuidado. É só para papai do céu. E a gente tem que estar bem atento a isso. O rei se achou. Ele era poderoso. Ele entrava na batalha e ele ganhava. Ele vencia. Ele achava que tudo era a capacidade dele. Mas não era. Jeremias já tinha dito que tudo que aconteceu na vida dele foi entregue por Deus para ele. Por Deus. Como a gente leu em Jeremias 27:6. Bom, pastor, o que é que isso tem a ver com celebrar a bênção do entendimento? É porque muitas vezes nós, quando não estamos bem alinhados com Deus, a gente acredita que é a nossa sapiência, a nossa capacidade, o nosso jeitinho, o nosso carisma, a nossa força, a nossa inteligência, que conquista as coisas para a nossa vida. Mas aquele que está em Cristo sabe que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém? O rei Nabucodonosor precisava experimentar isso também. Mas ele chegou a esse entendimento. Mas para ele chegar a esse entendimento, ele teve que sofrer um pouquinho. E aí eu quero avisar logo para mim e para você que está me escutando, para que a gente não caia na mesma cilada que o rei Nabucodonosor caiu na vaidade, no orgulho de viver pelas suas próprias forças. Ele sofreu com a mão de Deus sobre a sua vida. Deus tirou ele de entre os homens. Ele foi viver com os jumentos das montanhas. Ele, ao invés de comer peru, teve ontem? Bacalhau, teve ontem? Sim, né? Isso, salpicão, lasanha. Ele foi comer grama. Ele foi comer grama. Foi isso que aconteceu com o rei Nabucodonosor. A vaidade e a falta de entendimento dele levou ele a essa situação. Mas Deus ainda tinha planos na vida dele. Deus não desistiu. Colocou ele nessa situação justamente para levá-lo ao entendimento. E bom que nós aprendamos com o erro dele, para que a gente não precise passar pelo mesmo. Observe que depois dele vencer isso, olha, chegou ao ponto das unhas dele crescer como as unhas de animais, e ele, o pelo do corpo dele crescer, para se proteger do frio e do sol. Viveu como um animal. Viveu como um animal. Mas esse homem caiu em si, porque Deus deu a ele a bênção do entendimento. Amém? Vamos ler a Bíblia? Daniel 4, versículo 34. Daniel 4, verso 34, diz assim: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos. Nem se disse mais rei, né? Ele nem se disse mais rei. Atrapalhei a leitura. Eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno e cujo reino é de geração em geração.
O entendimento dele estava diferente. A gente vai ler o versículo 30. Ele disse que edificou toda uma cidade para a glória dele. Agora ele estava reconhecendo que o único que tem toda a glória é o Deus Altíssimo. O entendimento dele foi recuperado e foi maximizado. E essa maximização de entendimento é uma bênção espiritual na nossa vida. Já aconteceu conosco. Lembra de você quando entendeu que a sua vida precisava de Jesus? Quando você saía da sua casa, somente às vezes, como eu, talvez eu contando a minha história, você entenda a sua. Eu entendi que na igreja era melhor, mas não sabia. Não conhecia a Bíblia, não sabia de nada. Os irmãos eram todos certinho. Vamos colocar aqui entre aspas, tá? Porque tinha uns erradinhos lá que eu vinha descobrir depois. Mas vamos lá, era tudo para mim certinho, andavam tudo bem e tal, para a glória do Senhor, era uma bênção. E eu disse, eu quero isso para a minha vida, mas eu não tinha entendimento. Eu queria porque eu vi o bem na vida deles. Eu olhava para o casamento deles. O meu casamento estava derrotado, acabado por conta das minhas escolhas, por aquilo que eu estava buscando. Eu queria um caminho diferente e eu sabia que era através da igreja do Senhor Jesus. Eu fui, busquei. Na medida em que eu fui ouvindo a palavra, algo diferente foi acontecendo na minha mente. A Bíblia diz que a fé vem pelo e ouvir pela pregação da palavra do... Quem crê nisso? Comigo aconteceu isso. E eu me maravilhei, gente. Foi espetacular. Foi algo tremendo. Deus foi me dando entendimento, foi me desprendendo da minha forma de raciocinar como o mundo, ganhar dinheiro, fazer acontecer. Deus foi moldando o meu pensamento na medida em que eu mergulhava em Cristo, mais de Cristo eu recebia na medida em que eu buscava o Senhor, muitas vezes reconhecendo falhas, reconhecendo defeitos, reconhecendo a incapacidade. O milagre acontecia e Deus promovia algo muito especial. Isso aconteceu na minha vida e tem acontecido na vida de todos vocês também ao longo desses anos, amém? Nós fomos alcançados pela bênção do entendimento e isso é maravilhoso. Voltando para o nosso personagem do segundo ponto, o rei Nabucodonosor, Deus não o deixou na ignorância e lhe promoveu o entendimento maximizado. Deus também está promovendo o entendimento em nós. À medida em que a gente se entrega mais ao Senhor, Deus vai agindo poderosamente. Entender que tudo vem de Deus, tudo é para Deus e tudo é por Deus, é uma verdadeira bênção espiritual. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Quero ainda trazer vocês a respeito do terceiro ponto, ou o terceiro motivo de celebrar a bênção espiritual. Nós podemos celebrar a bênção espiritual da paternidade de Deus. Paternidade de Deus. Pastor, o que é que isso quer dizer? É que Deus é Pai. Quem crê nisso? Ele não só me criou, não só me formou, Ele é o meu Pai. Vamos mexer com o irmão que está aí pertinho de você? Meu irmão, o Deus Todo-Poderoso não só te criou, não só te formou, como Ele também é teu Pai. É isso mesmo, rapaz. Precisamos celebrar a bênção espiritual da paternidade de Deus. Outra grande bênção é essa. Devemos celebrar como filhos amados que somos e que amamos o nosso Pai. Quem ama a Deus aí?
Eita glória! Vamos ler a Bíblia? Gálatas capítulo 4, versículos 4, 5 e 6. Gálatas 4, do 4 ao 6, diz assim o texto bíblico: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama o quê? Pastor, o que quer dizer Abba Pai? Quer dizer paizinho. É uma forma carinhosa de falar com Deus, amém? Carinhosa de falar com Deus. Muito bem. Jesus, esse texto aqui quer dizer 3 coisas, observe. Quer dizer um pouco mais, mas eu vou reduzir para 3. Jesus veio para resgatar os que estavam sob a lei. Pastor, eu não vivia na lei. Você vivia na lei do pecado. Infelizmente tem que lembrar isso, né? Para a gente não esquecer que a gente precisava de resgate. Vivíamos debaixo do pecado, agora mais não. Jesus veio a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Isso, somos filhos adotivos, fomos adotados. Deus é papai, fomos adotados por Ele. E isso só aconteceu por conta de Jesus. É motivo de nós celebrarmos. A gente não poderia jamais chegar lá. Jamais chegar para Deus e dizer: Senhor, me adota. Não vai dar certo. Mas se for por Jesus, a gente consegue. Pastor, o senhor tem razão? Diz, tenho. João capítulo 1, versículos 11 e 12. Não está aí não no texto, não, eu não trouxe não. Mas o texto diz assim, que Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, a adoção de filhos só se dá através de Jesus. Por isso que o próprio Jesus Cristo disse em João 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só por Jesus. Não tem outra forma. Não tem outro caminho. Não existe outro meio. Só por Jesus. Foi isso que ele disse. Amém? Quem recebeu Jesus se torna filho de Deus. E o texto diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Uma forma carinhosa em que a gente não chama somente Deus de Pai, mas de paizinho querido, de paizinho do meu amor, de painho. É algo que trata de um relacionamento íntimo. É isso que o texto está falando. Mas já que eu falei sobre o Espírito Santo, eu quero explorar um pouquinho esse viés, né? Porque aqui a palavra de que Deus enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho é muito forte como identidade de Deus na nossa vida, como fator de reconhecimento de que somos verdadeiramente filhos de Deus. Quero trazer 2 textos. O primeiro está lá em Romanos 8, versículo 16. O texto é bem claro. O próprio Espírito testifica. Vamos tentar repetir? O próprio Espírito A convicção de que somos filhos de Deus depende da correspondência entre o Espírito de Deus e o nosso próprio Espírito. Tem que haver correspondência, não é só daqui, não é só de lá, tem que ser dos dois, amém? Como uma chave que precisa de confirmação. Tem agora esse Uber que entrega mercadoria, né? Aí tem um código, não tem?
Aí a origem tem o código, o destino tem o código, não é assim? Quando chega no destino tem que falar qual é o código para poder receber a mercadoria. É mais ou menos como esse testificar aqui entre o Espírito de Deus e o nosso Espírito. Tem que haver correspondência. E o segundo texto, já que eu disse que eram dois, está lá em 1 João capítulo 3, verso 1. 1 João 3, 1. O texto diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados o quê? E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Não procure correspondência com o mundo. O Filho de Deus tem que buscar a correspondência com Deus. Amém? O mundo não conhece Deus. O mundo conhece o pecado. O mundo está contaminado pelo pecado. Mas Deus não tem parte com o pecado. Deus ama o pecador, mas não tem parte com o pecado. Então, para que sejamos filhos de Deus, precisamos buscar a correspondência em Deus. E a convicção de que somos filhos de Deus também passa pelo amargo de não sermos bem aceitos pelos filhos desse mundo. Quem procura afirmação aqui não entendeu ainda o Evangelho. Aqui a gente trabalha, aqui a gente tem família e deve tratar bem todos os colegas, mas não espere correspondência. Porque você tem uma missão. Você precisa pregar o Evangelho. Você precisa viver o Evangelho. E quando você pregar o Evangelho para essas pessoas que estão ao seu redor, eles não vão te receber com a mesma alegria. Mas você precisa fazer. Por quê? Porque você é filho de Deus. Não é filho desse mundo. Você está aqui, mas você não é daqui. E Jesus vem para te buscar. Você crê nisso? Estamos aqui só de passagem. Quem buscar realmente apoio nesse mundo, não vai conseguir. Em Tiago, capítulo 4, Deus deixou bem claro que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. E a gente precisa ver isso com os olhos de Deus e não com os olhos daquilo que a gente quer aceitar ou quer rejeitar na nossa vida. Se é para ser filho de Deus, seja filho de Deus de fato, em nome de Jesus. Não se deixe levar. É uma grande bênção espiritual ter Deus como Pai, mas isso não pode ser renegado a uma visão cultural. O mundo diz que Deus é Pai dele, mas o mundo não vive como Deus sendo Pai dele. O mundo vive como o pecado sendo o pai deles. Nós não. Nós estamos aqui para viver o Deus Todo-Poderoso, o ser uma nova criatura, o viver para a glória do Senhor. E espero que eu e você, ao invés dessa palavra bater e doer, você se alegrar porque Deus te quer como filho. De fato. Deus te quer de fato como filho. E como filho a gente precisa honrar o nosso Pai. Honre e honre com todas as suas forças em nome de Jesus. É um grande privilégio ser filho de Deus. Mas lembre-se, ser filho de Deus traz consigo responsabilidades que não devem ser negadas na vida de nenhum de nós. Negar essas responsabilidades de filho de Deus é negar o próprio Deus na sua vida. E não se prenda à visão cultural. A cultura não salva. O único que tem o poder de salvar é Jesus. E se ele for levado por nós como uma cultura, a gente não vai chegar a lugar nenhum.
Portanto, eu quero dar uma sacudida em mim como igreja e em você como igreja, para que a gente não fique preso a uma cultura que chama Deus de Pai, mas não faz o que Ele manda. Há uma cultura que chama Deus de Pai, mas não incomoda ninguém evangelizando. Uma cultura que chama Deus de Pai, mas não cumpre o propósito de igreja. Isso não é para nós. Nós temos essa responsabilidade e o Deus Todo-Poderoso nos imbuiu dessa responsabilidade. Abracemos com alegria, na certeza de que a nossa pátria não é aqui, é no céu, o que está reservado para nós. Mas lembre-se, Deus tem promessa para a sua vida, porque na Bíblia diz que ainda aqui você receberá 100 vezes mais. A questão é você acreditar. Se você crê, eu digo para você o que o anjo disse para Gideão: vai nessa tua força, varão valoroso. Se você crê, eu também posso dizer como o próprio Deus disse para Josué: seja forte e corajoso, porque assim como eu fui com meu servo Moisés, serei contigo. Viver como filho de Deus requer as responsabilidades de Deus sobre a nossa vida. Abracemos isso com alegria, celebremos esse privilégio. Nós não somos como todo mundo, temos um propósito de vida e estamos aqui para cumpri-lo. Somos igreja do Senhor, lavado e remido no sangue de Jesus, transformados, tirados do meio das trevas, colocados na luz. Agora, na nossa certidão de nascimento espiritual, tem como Pai Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Receba essa palavra, meu irmão, e celebre com alegria, em nome de Jesus. Quero concluir. Nós vimos apenas 3 pontos. Sobre celebrar a bênção espiritual. Celebrando a bênção espiritual da misericórdia de Deus na nossa vida, celebrando a bênção espiritual do entendimento, celebrando a bênção espiritual da paternidade de Deus. Efésios 1, versículo 3, relembrando o texto. Diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Todos temos uma visão geral a respeito da misericórdia de Deus. Alguns de nós têm o privilégio de alcançar o entendimento, mas aquele que alcança o entendimento tem a possibilidade de escolher se continuará sendo criatura de Deus ou se tornará filho de Deus. A celebração está franqueada a cada um de nós. É você que decide como quer esse entendimento na sua vida. É você que tem verdadeiramente a chave para abrir a porta, da direita ou da esquerda. Você é que decide, você tem livre arbítrio para isso. A escolha é pessoal, individual e exclusiva. Eu já escolhi. E você? Que toda esta palavra te ajude a tomar a decisão de não apenas conhecer a respeito da bênção espiritual, mas principalmente de viver ela em sua vida. Em nome de Jesus. Vou convidar o grupo para louvar ao Senhor nesse instante. Enquanto o grupo louva, eu quero que a igreja que recebeu a palavra sobre celebrar a bênção espiritual encontre motivos de celebrar pela misericórdia de Deus que nos deu Jesus Cristo, pelo encontro de Jesus Cristo conosco, mesmo no meio do nosso pecado, a palavra de Jesus que nos trouxe para próximo dele, do chamado de Jesus Cristo que nos constrangeu a levantar a mão um dia e dizer: eu entrego a minha vida a Jesus.
da certeza da salvação, da convicção de que Deus tem uma obra a partir de mim, aquilo que nós chamamos de ministério. Você recebeu o ministério. Acredite, em nome de Jesus. Celebre. Você tem todos os motivos. Você pode até parecer com qualquer um, mas nem todos que estão no mundo têm o selo do Espírito Santo de Deus, mas você tem. Vamos ficar de pés. Selados pelo Espírito Santo de Deus. Selados pelo Espírito Santo de Deus. Agora nos chamamos filhos de Deus. E devemos andar de forma a honrar essa palavra em nossa vida. O nascimento de Jesus pode estar sendo comemorado lá fora, mas nós não comemoramos apenas o nascimento dele. Nós comemoramos a presença dele em nossa vida. Deixa Jesus terminar a obra que já começou. Amém? Aprenda a celebrar. Valorize agora a bênção espiritual de Deus na sua vida. O grupo está com a oportunidade. Das ações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias para ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Sobre todos tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei
És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Amém.